E aí pessoal, tudo bom? Queria falar sobre proteção de transformador, certo? Então é muito comumente usado aí em transformadores, principalmente em transformadores de distribuição, certo? É a proteção primária aí por fusíveis. Então aqui eu coloquei uso de fusíveis, ponto de exclamação e interrogação aí para ver quais são os cuidados, isso é bom, isso é ruim, o que nós devemos cuidar, certo? Então, como introdução, o uso de fusíveis vem sendo usado há muitos anos. Tem sido uma forma barata e simples de se proteger um equipamento. As vantagens, então, ele é barato, versátil, boa proteção contra curtos-circuitos. E também existem aqueles que têm a função aí de limitadores, né, que conseguem aí num tempo muito curto aí, operar, então reduzindo aí os níveis de curto-circuito. Muitas vezes, quando se tem muitos transformadores paralelos, o pessoal também adota aí o uso de fusíveis aí para limitar os níveis de curto-circuito. Algumas desvantagens, então, é a curva fixa dele, né? Então ele tem uma curva intrínseca dele, então não é uma curva ajustável aí para você poder ter aí mais opções de coordenação. E em alguns casos ele pode dar problema se não for levado em consideração algumas coisas. Então, cuidado com o uso de fusíveis, né, na proteção primária de transformadores de alta estrela. Então, pode acarretar alguns problemas. Então, no caso de uma falta fase terra no lado primário, o fusível da específica fase irá operar abrindo a fase, certo? Porém, todavia, a falta continuará sendo alimentada pelas outras duas fases, com um valor de corrente menor. Então as outras duas fases, elas vão dar um loop lá no transformador, vão passar pelo delta e até a fase que está em defeito vai continuar alimentando a fase em defeito. Então, ou seja, caso não haja um seccionamento automático das três fases, a falta será extinta somente num segundo estágio, pelos fusíveis remanescentes, caso esses sejam sensibilizados. Então, há uma falta fase terra. Na fase específica, o fusível abre. Então, vai haver uma contribuição pelas outras duas fases, um valor menor de corrente. Esse valor menor de corrente pode ou não sensibilizar os fusíveis restantes. Por isso que a gente fala em seccionamento automático. Também no caso de uma falta, por exemplo, bifásica terra no lado secundário do transformador, como descreve o item seguinte da norma 6.1, ocorre um problema semelhante. E nesse caso, o valor de corrente à terra se mantém no mesmo modo, mesmo após a abertura do primeiro fusível no lado primário. Então, vamos ver essa historiazinha aqui que fala na norma. Então, aqui fala o seguinte, então, curto-circuito bifásico no lado secundário, antes da abertura do primeiro fusível. Então, aqui, nesse exemplo da norma, então, tinha na fase A, fase B 415 amperes e na fase C 697 amperes, estava mais sensibilizada. E no lado da baixa tensão, a fase A estava em 0 e a B e C em 3.764 amperes, e se somando, indo para o terra aí 4.100 amperes, uma falta bifásica terra. Então aqui ele está falando que após a abertura de um fusível, do primeiro fusível, o fusível da fase C, certo? Simulando essas correntes, a corrente na fase A e B primário cairia de 415 para 226 amperes. Então aqui você pode ver a diminuição aí da contribuição para a falta após a abertura do primeiro fusível. Então isso pode ou não ser significativo para sensibilizar o teu fusível. Então aqui há um risco. E na baixa tensão diminuiu as correntes na B e C, mas manteve aí a corrente no terra de 4.100 amperes. Então veja aí os cuidados que se deve ter aí no uso de fusíveis, proteção primária aí de transformador de alta estrela. Então aqui dimensionamento, falando um pouquinho, essa tabela aqui extraída do NEC 2005 fala os ajustes máximos de sobrecorrente para transformadores. Então aqui o transformador até 6% de impedância percentual, a proteção primária maior que 600 volts, aí você pode ter um ajuste aí de 600%,
que é 600%? É 6 vezes a nominal do transformador. E se for um fusível, até 300%. Aí você pode ver aqui para uma impedância maior que 6, menor ou igual a 10%. E também tu pode ver aqui os ajustes secundários máximos, são todos valores máximos. Aqui eu botei um asterisco, certo? Umas notas. No caso aqui do disjuntor com ajuste de 600% ou 400%, dependendo da impedância do teu transformador, né? É recomendado apenas quando você tem uma proteção secundária, no máximo aí ajustado em 250%. Aí você pode usar esses valores mais altos. E aqui eu botei aqui outra nota aqui em relação aos fusíveis, né? Os fusíveis aqui geralmente na prática são dimensionados aí em torno de 200% aí da nominal do transformador, 2 vezes a nominal do transformador. Isso é as tabelas aí de seleção de fusíveis dos fabricantes que mostra também. Essa tabela aqui ela leva em conta que é um ambiente controlado aqui da subestação por pessoas qualificadas. Então, quando você vai escolher o teu fusível, você pode plotar e verificar então se atende, né, a partida dos transformador, né? Então, se ela ficar acima aí do enrush transformador, transformador a óleo aí geralmente 8 vezes a nominal e transformador a seco 14 vezes a nominal, num tempo de 0,1 segundos seria o ponto aí de enrush do transformador. A norma também INTERZE 37.91/2000 recomenda o uso de fusíveis até 5 MVA. Transformadores acima de 5 MVA, aí já recomendo uma série aí de proteções aí, a norma, né? Aí você vai ter proteções sobre corrente, diferencial, térmica e outras mais. Aqui só para terminar então esse assunto, então lembrando então que o fusível aí, ele pode descobrir uma parte aí da proteção do transformador. Mas, geralmente essa parte que você desprotege aí está protegida aí pelo teu secundário, certo? E lembrando hoje que os transformadores também têm relé térmico, certo? Então uma leve passada aí sobre o assunto. Quem somos? Somos a Protection Estudos e Treinamentos. Queria falar algo muito importante para você, que nós da Protection estamos com uma promoção no nosso treinamento de proteção de sistemas elétricos. O treinamento é digital, você compra ele, pode ser parcelado em 12 vezes e você vai ter um login de acesso, né, à plataforma. Na plataforma são 22 módulos e você tem uma videoaula sobre cada módulo explicando. Então você pode, tendo acesso à internet, acessar a qualquer momento e a qualquer horário as videoaulas, certo? E você também vai ter um arquivo em PDF que você pode baixar no teu computador, né, com o conteúdo aí de toda a apresentação. Então, até dia 15 de novembro, certo, pessoal? É um mês aí de 30% de desconto. Então, o que era barato agora ficou totalmente viável. Então, com esse valor aí, fica muito fácil aí, pode ser parcelado em 12 vezes. Então, você aí pode adquirir o treinamento na plataforma, você tem acesso, né, a fazer perguntas e questionamentos, e eu estarei respondendo aí